Trajetória do Cadu aí na infância, ela teve seus altos e baixos, mas que ao mesmo tempo ela serviu como um combustível lá na frente. Eu vou estar contando um pouquinho, falando um pouquinho dessa trajetória, a história do Cadu. Na minha infância, né, a gente naquela momento de ter a sua casa, né, seu pai e sua mãe trabalhando, uns pais assim, muito simples, uma doméstica e um construtor civil e sempre dentro das possibilidades que uma criança pudesse viver, a gente vivia. Só que teve uma interrupção aí nessa trajetória da infância do Cadu. Foi quando eu cheguei aos 13 anos de idade e meu pai veio a falecer. E naquele momento ali foi um momento de dor, né? Perder é muito ruim, e principalmente perder alguém que a gente ama e tem como referência, principalmente o pai. E para mim, a partir daí, a minha vida começou a tomar um outro tipo de rumo. A infância do Cadu ela foi interrompida por Cadu ser um adulto na infância. E eu lembro que minha mãe falou para mim assim, ó, a partir de hoje nós vamos viver uma nova história, porém essa história ela vai ter muitas folhas no livro. E naquela época eu não entendi o que ela estava dizendo quando ela falou de muitas páginas do livro. E percebi que para construir uma história você precisa ter bastante páginas nesse livro. E a partir de hoje você vai ter que cuidar do seu irmão e vai ser responsável pela casa, porque eu vou ser mãe e pai ao mesmo tempo e terei que trabalhar nesse período. Então você imagina uma cabeça de uma criança, de um adolescente, tendo essa responsabilidade que não era dele e ele teve que assumir por força, porque ele precisava entender o momento que vivia com a mãe. Então a gente consegue já entender essa transição da infância para a adolescência, que foi rápido, não foi um período muito curto. E nisso minha mãe me ensinou a cozinhar, me ensinou a tomar conta do meu irmão, e ela saía para trabalhar, né? Dentro das suas limitações. Você imagina como uma cabeça de uma criança vai querer brincar e falar, mas eu sou responsável, eu quero fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. E se minha mãe chegar, ela vai me bater. Se ela chegar e não estiver pronto, a cobrança é maior. Então toda essa trajetória minha, da adolescência partindo para a juventude, ela foi um pouco assim dolorosa, porque ao mesmo tempo eu queria ser criança, ao mesmo tempo eu queria ter essa oportunidade de ser criança normal, e eu tinha essa responsabilidade. Eu até costumo dizer para meus filhos que a fase da minha vida foi um ovo biscoito traquina, meio uma parte criança, outra parte adulta. Mediante disso, a dificuldade começou a bater na porta. Porque se imagina uma mãe com 2 filhos, ter que trabalhar, sustentar, e as coisas começaram a apertar. E assim, com um pouquinho de dor, para tocar nesse assunto, eu lembro que uma frase que minha mãe, logo quando a primeira situação apertou, foi quando ela falou para mim assim, vamos dormir que a fome passa. Você imagina para uma criança de 5, 6 anos, uma de 13, 14 anos, ouvir isso de uma mãe, porque a mãe não tem condições de te dar algo e falar, vamos dormir que a fome passa. E dentro dessa trajetória assim, foi com muita turbulência. Quando meu pai veio a falecer, a única coisa que ele deixou pra gente foi um terreno com alicerce. E agora para construir a casa. E nesse período que ele veio a falecer, nós moramos de favor numa kitnet que a madrinha do meu irmão, né, que nos apoiou nesse momento tão difícil, e a escola que eu estudava, né, escola professora Maria José Ranhete, e ela terminava, eu saía do horário, pegava de 7 a meio-dia, quando eu saía da escola. Hoje tem a Tupperware, né? Vou achar que eu não vou falar da Tupperware, fazer propaganda, mas hoje tem a Tupperware, antigamente aquelas latas de alumínio, né, e aquela maior cara de arroz era a merenda minha mãe trazia o que sobrava da escola. E foi um tempo assim muito forte sobre isso.
E o apoio, cara, o apoio nessa trajetória toda foi onde nós encontramos Jesus, cara. Nessa trajetória aí, Jesus foi o maior amigo que eu posso dizer que eu tenho, pai, assim, surreal. E ele entrou em cena na hora. Eu acho que se ele não tivesse entrado em cena, eu não estaria nem aqui hoje falando esse documentário para vocês. Então, assim, com certeza, Jesus entrou na minha vida dessa forma. E eu lembro que, essa fase de 13 para 14 anos, quando eu e minha mãe éramos da Igreja Batista, e nós aceitamos Jesus e nos batizamos nós mesmos juntos, eu e minha mãe. E foi surreal. E a partir daí, comecei a realmente ver as dificuldades no reino físico e também ver as dificuldades no reino espiritual. E Jesus sempre esteve comigo nesse período. E o mais engraçado desse tudo que eu estou falando para vocês, entrou um fator importante aí para a minha vida e que eu carrego comigo até hoje, a música. E a música para mim, assim, eu falo com essa alegria porque a música para mim é uma ferramenta muito importante, né? Ela é até utilizada em terapias, né? Em os hospitais. E quando eu descobri a música, eu lembro que dentro de uma sala de aula eu começava a batucar na mesa e tinha um professor de sociologia, ele chamou minha mãe uma vez e falou assim: mãezinha, seu filho é de escola de samba? Minha mãe: quê? Escola de samba? Nunca pisou lá. Ah, mãezinha, pisou sim, não, você tá doido. E ficou naquela aí, a minha mãe com o professor: olha, quando seu filho batuca aqui na mesa aqui, parece que ele tá tocando um monte de instrumento ao mesmo tempo. Ah, eu não acredito, então a senhora vem aqui na minha aula. E toda a aula dele, ele entrava em sala de aula, a gente batucava, porque era festa, porque ele era um professor muito tranquilo. E com isso, cara, a aula era tão rápido que você nem via passar. E quando ele entrou, quem era o batuqueiro? Cadu. E um belo dia, a mãe chegou na janela da sala de aula e olha assim para mim, assim, muito bonito. Quer dizer, então que você frequenta a escola de samba, né? Daí surgiu o Cadu na música. E daí para ela vir descobrindo. Só que tem um porém, voltando um pouquinho lá atrás, o meu pai, ele tocava violão e pandeiro. Ele tinha um pandeiro de 12, que era desse tamanho, pesadão, mas ele nunca estudou. Engraçado que, de um tempo para cá, eu vim refletindo algumas coisas, parecia que meu pai era todo Davi, porque Davi não tinha escola de música, não tinha professor de música, e Deus derramou um dom sobre ele. Eu lembro que ele até recebeu um convite para fazer parte do Ministério de Louvor da Igreja Batista no Queixo, tocando violão, tá ali, sozinho. E é engraçado que ele não foi muito além com a música, mas a música estava nele. Eu não sei nem de onde veio a música, chegou até nele para chegar até a mim e está chegando no meu filho. Mas o engraçado é que veio nele o violão e a percussão. E de mim, assim, o que Deus agregou mais veio a bateria, veio instrumento de percussão, e veio direção musical, e veio um monte de coisa. Eu falei, caramba, cara. Então, assim, dentro desse contexto, a música para mim é uma ferramenta. Não vou falar para mim, vou falar para você que é um amuleto, mas para vocês que é um amuleto, mas é uma base aonde que eu me encontro. Um exemplo, estou com dificuldade, estou passando um momento difícil, pego a música, vou estudar, eu vou criar ideia de arranjo, e aquilo para mim, eu tiro o meu foco do problema, eu já começo a focar na questão da música. E a partir daí, a música para mim, ela tomou o maior norte para a minha vida, e foi aonde que surgiu uma oportunidade de eu fazer parte de um grupo muito famoso, grupo de samba. E eu lembro que quando eu entrei dentro desse projeto, eu ainda não sabia tocar samba na bateria, porque eu estava saindo da transição da igreja para tocar. E engraçado que quando eu comecei a ensaiar numa banda chamada Doce Sedução, e eles, assim que toca samba, pelo amor de Deus, o cara que tocava o violão sabia um pouquinho de samba, de bateria. E quando ele tocou, não, é assim que se faz, ele começou a rir de mim. Eu falei, só fiz assim, tá bom. E batalhando. E quando chegou um determinado tempo que eu saí desse grupo, entrei para o grupo Imagina Samba. Na época tinha festa de rua, a gente carregando um instrumento na cabeça, bateria nas costas para carregar. E a galera do Swing Simpatia, que eu dou parabéns à galera, porque para mim eles foram a escola, foi onde que realmente eu pude aprender musicalmente falando e como
agregar, como evoluir, como se comportar diante de um público, enfim, toda a trajetória. Então eu quero agradecer a galera do Cinco Simpatia e a galera do Imagina Samba, que foi a galera que eu fiz parte de toda a sua história e a galera que para mim foi a referência. Eu costumo dizer que o espelho, ele é uma grande imagem, não só daquilo que você vê, mas daquilo que você acha que pode ser refletido para você. Então eu tenho essa concepção e daí para lá, cara, comecei a pegar e pá. Só que a minha mãe, nesse período, ela orava contra. É surreal que ela não era a favor, ela queria que eu tocasse na igreja. E tinha uma irmã que orava com ela sempre, minha casa sempre vivia cheia de orações, e um dia a irmã falou assim, ó, Deus manda dizer para você, dona Luzia, que ó, a partir de hoje cessou as suas orações, encerra por aqui, que Deus está no controle. Deus vai abrir a porta para eles, mas vai ser através dele, para mostrar que Deus é Deus através da vida dele. E lembro que essa frase ficou guardada no meu coração. E a gente foi entrar no estúdio para gravar, produzido por Leandro Sapucaí, primeiro CD. A gente no maior estúdio assim, em Copacabana, que é a Companhia dos Técnicos. E a gente sentado lá, 10 cabeças do grupo, sem entender nada, sem saber aquele mundo, tudo que estava acontecendo. E eu lembro que o Leandro a gente começou a gravar 3 músicas, né? Para de Pirraça, Duvido, Chorei Demais, gravando lá. E aqueles músicos que eu via no encarte, que legal. Os músicos que naquela época não tinha internet massiva como tem hoje, mas o encarte, quando eu olhava aquele encarte, ele ficava, fulano, o cara tá aqui no baixo, no teclado, na bateria, tá... e, caraca, os caras estão aqui, cara, que surreal. E tu vê os caras com uma simplicidade, sabe? Chegar e vir falar com você, pô, e aí, rapaz, legal, e, pô, parabéns aí pelo disco, aí pela música, que música bacana. Tu fala, caraca, o cara vem falar comigo, que legal isso. E no mesmo dia que a gente tava gravando 3 músicas, a gente conseguiu fechar um contrato com a gravadora. E a gente não entendendo nada, um monte de gente vendo o nosso trabalho, e o Leandro, porque olhando pra nossa cara, rindo, a gente não entender nada. Eu lembro que a frase que ele falou assim, só quero ver quando ficar famoso, você vai virar as costas pros amigos. Você imagina, um monte de garoto viajando, sem entender nada que estava acontecendo, e falar, a partir de hoje vocês estão sendo no contato com a gravadora. A frase que veio na minha memória, Deus vai abrir a porta para vocês, para mostrar que Ele é Deus sobre a sua vida. Vai ser através da sua vida. Eu falei, caraca. E você lá teria que falar do nome dele. E como aconteceu isso, toda vez eu chamei o pessoal, gente, vamos estar orando, vamos estar falando de Deus aqui, né? Vamos estar, porque assim, a maior inveja, e eu costumo dizer, que ela te derruba dentro daquilo que você vai fazer, que te gera alegria. E a pessoa que ela não é feliz, ela olha para aquilo ali e fala, por que ele tem e eu não tenho? E a gente começava a orar. E eu lembro, Evandro, que eu me destacava um pouquinho, depois de que eu orava o Pai Nosso com o pessoal, né? Preparação, minutos finais para poder a gente já engrenar no palco, a produção lá tudo já dando ok para o produtor artístico, e eu me separava para o canto e eu falava assim, é muito interessante isso, Deus, que quando eu estiver tocando bateria, que as pessoas não olhem para o Cadu e não enxergam o Cadu, mas enxergam o Senhor, enxergam o Espírito Santo. Esse temor comigo, mesmo o período que eu me desviei, mas eu carregava isso comigo. Que quando eu tocar na bateria, tocar no espaço, que vidas lá embaixo sejam impactadas. E o mais interessante, assim, é que gerou essa oportunidade, que toda vez que a gente fazia shows em vários lugares, vinha um operador de áudio e falava assim, pô, você toca diferente. A primeira vez que falou, eu fiquei tudo assim, tá bom, obrigado, tá. Aí a segunda vez, em outro lugar, o cara falou de novo. Aí outra pessoa foi e falou de novo. Eu falei, aí eu comecei a entender, eu falei, opa, peraí. Toca diferente. Não significa que é melhor, mas tem algo diferente que sai de você. Então você imagina naquela época você ainda falar das coisas de Deus e sair virtude dentro daquilo que você tocava. Onde que eu quero chegar com isso? Nesse período tudo aí foi um grande aprendizado, desde a infância, adolescência e já se tornando já adulto. E para mim assim, o que eu falo agora assim, quando a gente fez boom na carreira, o grande está lá quando a música tocou na rádio, tocou 1, 2, 3, estourou a música na rádio, a gente fazendo show Brasil afora e nego cantando as músicas, falando, caramba, cara, que isso? E tu chega no lugar, nego gritando teu nome, tu fala, mas eu tô vivendo tudo isso, e sabe, e cara, e foi assim, pô, top demais, cara. E se você olhar o CD, você fala, rapaz, eu tô na capa do CD, que maneiro isso. Rapaz, aí eu tô no jornal, eu apareci na televisão e eu fiz aquilo e
sabe? E isso aí veio uma construção, só que dentro desse período aí, eu comecei a deixar Deus de lado. E nessa trajetória aí, minha mãe sempre dizia, antes de ela falecer, e ela falou assim, cuidado que o sucesso e fama passa, o dinheiro acaba, mas o talento que Deus te deu é para sempre. E como é que você vai usufruir desse talento? Nesse contexto todo, quando minha mãe veio a falecer, eu já tinha praticamente largado um pouco o meio artístico. E depois que ela faleceu, eu entendi a frase do que ela tinha dito. E agora? O que eu faço? Porque o sucesso, a fama acabou. O dinheiro acabou. Mas o talento de Deus está aqui. Então eu vou usufruir com ele para ele. E só que a música grita dentro de mim, de uma maneira assim surreal. Às vezes estou no banheiro escovando dente, vem ideia de arranjo, vem ideia de composição, assim, do nada. O que não é do nada, né? Veio dele. E mediante disso, Evandro, até a data de hoje, eu tenho vivido assim algo surreal do que Deus tem feito na minha vida. Naquela época toda eu não tinha feito planos para se tornar um produtor musical, eu não tinha feito planos para se tornar um escritor, eu não tinha feito planos para ser palestrante, eu não tinha feito nada disso. E o maior boom foi no momento que eu achava que estava ruim, só que eu estava me posicionando. E quando você se posiciona, Deus te lança, porque Ele não erra alvo. Nesse posicionamento que eu me coloquei diante de Deus, eu falei assim, eu comecei na correria de produção, inclusive estou até hoje, e pega, trabalho daqui, estudo daqui, pesquisa daqui, vai. E quando surgiu um belo dia, eu nas ministrações, tudo eu anotava no caderno, guardava. E eu peguei a partir daí, eu peguei a ideia de escrever. Aí eu comecei a desfolhar o caderno, quando fui ver, já estava na metade do caderno. Eu falei, caramba, tem isso aqui, mano, não sabia que eu escrevi isso aqui não, e tem isso aqui. Acho que o Espírito Santo naquele momento fez assim, tim, acendeu a lâmpada. Por que não escreve um livro? Aí eu olhei assim, escrever livro? Aí eu voltei o caderno de novo e desfolhei de novo. Caraca, li um livro? Eu falei, é mesmo, tá escrevendo um livro. Moral da história. Escrevi 4, publiquei 2. Um é Fazendo do Altar um Lugar Extraordinário, que é voltado totalmente para o louvor. E o outro chama-se Tatame Espiritual, a qual nós falamos do conflito da mente. E o maior instrutor dentro dessa área foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo instruiu Jesus. Jesus, quando veio à Terra, ele veio como homem. Algumas pessoas acham que esse Jesus só foi Espírito. Jesus veio como homem, porém ele não tinha pecado como eu e você, né? Não tinha os desejos da carne como eu e você tinha. Mas os sofrimentos, as dificuldades, Jesus passou. Só que quem conduziu Jesus foi o Espírito Santo. Lembra quando ele falava para os discípulos, fica aqui, vigia aqui enquanto eu vou orar? Ele não precisava orar. A Bíblia diz que no estalar de dedo, no piscar de olho, ele muda tudo. Mas aquele momento ali foi o momento dele desabafar. Com quem? Com o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi o maior condutor e o maior instrutor. Então, dentro da dificuldade que nós passamos, tem jeito, tem solução. E quem pode resolver isso, quem pode nos dar a solução do problema, chama-se Jesus. E dentro dessa trajetória, Evandro, para mim hoje, assim, estou felizaço do que Deus tem feito, meu casamento, meu filho, sabe, minha família, a igreja que eu faço parte. E, cara, para mim, assim, eu estou vivendo o extraordinário de Deus. Então, assim, para mim, assim, é um momento muito bacana. Teve seus altos e baixos? Teve. Você vai ter dificuldade? Sim, mas sabendo que Deus está no controle. Foi igual eu estava no barco, falou, vem filho. Não, mas vou falar, não, venha. Mesmo na dificuldade que você tem que atravessar as etapas da sua vida, não se preocupe, não queira pular, achando que você se eu pular essa etapa eu chego logo. Não, passa por essa, porque essa vai ser o trampolim para que você lá na frente tenha um resultado muito bacana e a qual assim eu estou vivendo esse momento muito top.